Bom dia, meninos do oitavo. Vamos começar o capítulo 15, que vai falar sobre reprodução humana e sistemas genitais, né? Aí eu começo esse capítulo falando para vocês sobre a puberdade e a adolescência, né? E a importância também da reprodução. O que é puberdade? O que está acontecendo comigo? Por que minha voz está engrossando, meu bigode está crescendo, estou ficando diferente? Meu corpo está diferente, né? Então, a puberdade é a transição entre a infância e a vida adulta. O início da puberdade, eles geralmente começa com o início da adolescência. Começa ali onde vocês falam de pré-adolescência, né? Que é o final da infância e início da adolescência. Então, por volta dos 10, 11 anos, que é o finalzinho da infância, começam as primeiras mudanças, né, no corpo. E aí vai toda a adolescência. Então, a puberdade, ela faz parte da adolescência, é um período em que vai acontecer mudanças no corpo, né? O nosso corpo vai tornar-se mais maduro. Essas mudanças, nós podemos observar, né? Nós temos um completo desenvolvimento dos órgãos de reprodução, né, masculino e feminino, e acontece a produção de gametas. Então, começa a produção de gametas masculinos, que são os espermatozoides, e os gametas femininos, que é o óvulo. Então, geralmente, né, no início lá da adolescência ou no final da infância, as meninas, ao começarem a produção dos óvulos, elas vão acontecer a menstruação, que a gente vai falar mais na frente, tá? Isso depende, o início, né, da menstruação, que é a menarca, ou o final, isso vai depender da influência genética, tá? Isso depende muito das influências, tá? Nós temos a variação hormonal, temos transformações corporais, e mudanças psicológicas e sociais, né? Então, o que será essa puberdade? Então, a puberdade é o período em que ocorrem mudanças biológicas e fisiológicas, né? O corpo desenvolve-se fisicamente, tornando-se mais maduro. E o adolescente, ele vai ficar capacitado para gerar filhos. Lembrando que o corpo ainda não estará preparado, tá, meninos? E não deve ser confundido como sinal de adolescência. A puberdade é a fase inicial da adolescência, tá? Então, ela é caracterizada por transformações físicas e biológicas, tanto no corpo das meninas quanto no corpo dos meninos. As mudanças físicas que vão acontecer na puberdade vai ser acontecer Hoje eu tô com um narrador aqui especial, que é o Benício. É o desenvolvimento sexual de homens e mulheres, tá? Que é caracterizado pela capacidade de procriação. Então, vai acontecer uma maturação durante toda a adolescência, uma maturação dos órgãos, né, do sistema reprodutor masculino e feminino, né? Então, acontece maturação de espermatozoide, maturação dos óvulos. A puberdade, ela não tem uma idade exata para começar, tá? Isso vai depender de pessoa para pessoa, vai depender de fatores genéticos, fatores alimentares, né? Grande parte dos adolescentes, né, pode aparecer entre 10 e 13 anos nas meninas, entre 12 e 14 nos meninos. E aí, durante a puberdade, nós temos que ter cuidados com o nosso corpo, não só, né, na puberdade, mas o cuidado tem que ser maior, né, para garantir um desenvolvimento saudável do corpo. Então, tem que manter a higiene pessoal e íntima, não espremer os cravos e espinhos. Isso aqui eu falei para vocês, né, ter um tempinho, porque mancha a pele, principalmente se sair no sol, tem que usar protetor solar. As meninas que quando estão menstruadas, né, o uso dos absorventes, né,
visitar médicos, especialistas, caso viu que tem algum problema ou se tiver alguma dúvida, então sempre é bom procurar auxílio a um especialista. Ter uma boa alimentação, fazer atividade física, né? Aproveitar bem as horas de sono, né? E aí o uso de preservativo. A gente vai falar isso mais na frente porque envolve as doenças. Nós, homens e mulheres, né, somos diferentes. A gente aprende desde criança que nós temos diferença. Os órgãos são diferentes, tá? As diferenças elas vão acontecer tanto no corpo do homem quanto no corpo da mulher. Essas diferenças são chamadas de caracteres sexuais. Nós temos caracteres primários e secundários. Então, quando se refere aos caracteres primários, nós estamos se referindo aos órgãos sexuais, tá? Então, os órgãos sexuais são diferentes nos homens e nas mulheres. Já as características secundárias se referem às características físicas no corpo, tá? Elas também vão ser diferentes, algumas vão ser diferentes nos homens e nas mulheres. Então, algumas características, tá? Secundárias nos meninos. Então, a voz vai ficar mais aguda, ela vai mudando, ela vai ficando mais grossa. A pele vai ficar mais oleosa, então tende a aparecer espinhas. Eu até dei dica aí para alguns, né, de usar sabonete, para lavar, sabonete facial para lavar o rosto, para diminuir a oleosidade, com isso diminuir as espinhas. Vai começar a produção de espermatozoide e vai surgir pelos mais grossos nas regiões pubianas e no rosto, que é a região que tem a barba e o bigode. E vocês também, né, o aumento da estatura, alargamento dos ombros, aumento da massa muscular, né? Já nas meninas, as características o quadril vai se alargar, ele vai ficar mais arredondado, né? Vai ter o desenvolvimento das mamas, né? Que depois a gente fala de seios, mas o correto é as mamas, elas desenvolvem. Vai acontecer a primeira menstruação e vai surgir pelos nas regiões pubianas. Pode deixar. Nas regiões pubianas e nas axilas, tá? Os meninos também, tá? Tem pelos nas axilas e na região pubiana, tá? A região pubiana é a pubis, é a região onde eu tenho os órgãos genitais, tá? E a axila é o que vocês falam aí de sovaco, né? Então, é a axila. E qual que é a importância da reprodução? A reprodução ela vai ser fundamental para a perpetuação da espécie, né? Ela que vai garantir com que as espécies se, né, multipliquem, né? Se não tivesse a reprodução, os animais iam ficando velhos e iam morrendo. A nossa espécie, né? A reprodução é assexuada, então envolve células especializadas e tem a participação do macho e fêmea. No caso da espécie humana, nós temos do homem e da mulher. Aí nós temos atividade para casa. A atividade para casa, né, de vocês vai fazer a atividade número 3 da página 44 e vai postar na plataforma. Ela é muito simples, tá? Bem simples mesmo. Só que na letra B da número 3, vocês devem fazer um folder, tá? E esse folder é sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Esse folder eu quero que vocês enviam primeiro para mim pela plataforma, eu vou corrigi-lo e após corrigir eu vou devolver autorizando você a publicar no seu Instagram, na sua rede social e marcar a escola, tá? Porque a escola vai repostar. Eu dou como sugestão para vocês fazerem esse panfletinho, tá? O Canva. Depois, se vocês quiserem, eu passo até o e-mail para vocês me enviarem pelo e-mail, né? E a gente vê uma forma aí na live para vocês poderem me divulgar isso daí, tá? Mas eu quero um panfletinho, não tem como vocês copiarem, tá? Não é para pegar um panfleto pronto. Aí eu quero ver vocês utilizando, tá bom? Beijos para vocês, até a próxima.
Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje nós temos aí aula de literatura, né, com foco aí em exercícios de interpretação textual, do livro de vocês, tá? Do módulo 4. Nós já estamos utilizando aí o livro desde a semana passada, para quem ainda tiver alguma dúvida, é módulo 4, até porque nós já estamos aí já no final de outubro, então nós já estamos aí, né, caminhando aí pro final já do quarto bimestre, né, final do ano letivo. Então hoje, meninos, vou abrir aqui para vocês a nossa aula de literatura, de interpretação textual, começa aqui, ó, no momento de leitura 1. Ele se inicia aqui na página 4, tá? Com esse primeiro texto aqui sobre as bicicletas. Eu vou ler a introdução dele aqui e depois a gente passa para os exercícios, para não ficar muito extensa a leitura. Depois, durante a live, nós iremos fazer uma leitura dinâmica com esses textos aqui. 1. Momento de leitura. O trânsito é um espaço de convivência social. Portanto, todas as formas de mobilidade e seus usuários devem ser respeitados. Ciclistas, pedestres, motoristas e motociclistas. Para que funcione de maneira satisfatória, é preciso que cada um faça a sua parte. O texto a seguir expõe os benefícios de trocar o carro por uma outra forma de locomoção. E aí o texto, né, esse aí, ele tem o título aí, né, bicicletas, pedestres, vou pegar a caneta aqui, desenvolvem espaço público à população. Então, é o título desse texto que vocês estarão fazendo a leitura. Ah, eu quero ler agora. Você dá um pause no vídeo, faz a leitura e retorna para acompanhar aí as atividades, os exercícios. Lembrando que nós iremos ler esse texto durante a nossa live, tá? Aí aqui nós temos sobre o estudo do texto, né? Vou ler com vocês. Maria Hermelina, peraí, deixa eu só alinhar aqui, meninos. Pronto. Maria Hermelina apresenta seu ponto de vista sobre a utilização de espaços públicos nas cidades. Pelo título do texto, é possível imaginar qual é o posicionamento da autora sobre o tema? Justifique. Então, é favorável? É contrário? Né? Existe algo no título que identifica o posicionamento da autora? Se sim, você justifica. Se não, você também vai justificar, tá? 2. Que expressões são utilizadas pela autora para se referir a automóveis motorizados? O que cada termo sugere no texto? Então, são duas etapas aí para que você responda corretamente essa questão. 3. A autora elabora uma história para ilustrar o pensamento dela sobre o uso de veículos motorizados. A visita de um antepassado pré-histórico em uma cidade natal. Então, na letra A vem pedindo assim, ó, que efeito a autora causa com essa história? Que efeito? É de nostalgia, de saudade, é de amizade, né? Que efeito aí, né? B. Você acredita ser possível que a cena descrita pela autora aconteça na vida real? Por quê? Aí você vai escrever se é sim ou se é não. E vai dizer aí o porquê, né? Você vai justificar. O texto de opinião aborda um assunto muito debatido atualmente, né? Qual que é? O uso de formas alternativas e sustentáveis de mobilidade, ou seja, de locomoção, né, pelas cidades. A. Qual é o posicionamento da autora? B. Que argumentos ela emprega para comprovar a veracidade de seu argumento, de seu posicionamento? Ela utiliza aí argumentos para comprovar aí o que ela está falando, sim, é o mais correto. E aí você vai colocar, né, na sua resposta. Exercício de número 5. O texto apresenta diversos benefícios propiciados pelo uso de formas de mobilidade não motorizadas. Letra A. Que benefícios o uso de formas de mobilidade não motorizadas pode trazer ao meio ambiente? É bem tranquila essa aí, né?
B. Que benefícios traz ao trânsito? C. Que benefícios traz à população de forma geral? Você vai falar sobre isso. Aí, seguindo aqui, só aumentar aqui a letra. 1. A autora afirma que houve uma perda de espaços públicos para formas de uso desumanas que valorizam e priorizam o trânsito motorizado. Letra A. Que exemplo ela utiliza para justificar sua afirmação? B. Você concorda que a sociedade valoriza demasiadamente o uso de veículos automotores? Justifique. Meninos, essa letra B ela é extremamente pessoal. Você vai colocar aí o que? A sua opinião. Tá? E então não tem nem como, né, nós corrigirmos essa questão, porque ela é pessoal, né? Não dá para corrigir aqui, mas durante a live sim. Aí, conversando sobre o texto, discutindo ideias e construindo valores, nós estaremos realizando ele, fazendo ele durante a live, tá? Durante a nossa live aí de literatura, tá? Então, deixa ele quietinho aí que nós iremos fazer. Seguindo aqui, nós temos o explorando a linguagem. Próximo tópico aí a ser feito. No texto, o autor emprega uma expressão sinônima para bicicleta. Qual é essa expressão? Gente, o que é sinônimo, né? O que é expressão sinônima? Tem uma palavra e aí existem outras palavras que, né, tem um significado igual ou próximo, tá? Que equivale a ela. Então, por exemplo, quando você está escrevendo um texto, é sempre bom estar olhando aí os dicionários de sinônimos. Por quê? Para você evitar repetições da mesma palavra. Então, você encontra outras palavras que têm o mesmo significado que pode ser substituído, né? Para não ficar repetitivo. 2. Releia este trecho. Por esse motivo é que antes de receberem essa impossível e inesperada visita direto da pré-história, muitas cidades do mundo, entre elas brasileiras, acordaram para o que estavam se tornando. Qual é o sentido do verbo acordar no trecho acima? Gente, esse verbo acordar aí no sentido literal, que você tá lá dormindo e acorda, ou acordar de dar aquele feeling, aquele start, aquele gatilho para você perceber as coisas, tá? B. Que intenção teve a autora ao utilizar este verbo? Vamos para 3. Releia o trecho sobre a visita do homem pré-histórico no mundo atual contada pela autora. Então, você vai reler, né, para responder a letra A e B. A letra A. Em que tempo estão conjugados os verbos em destaque? Eles estão no pretérito, no presente ou no futuro? Tranquilo, né? B. Por que foi utilizado este tempo verbal? Por que foi utilizado esse tempo verbal que você colocou aí? Você vai explicar. Por fim, aqui essa primeira parte aqui do Explorando a Linguagem. Número 1. No segundo parágrafo do texto, a autora propõe uma reflexão sobre a utilização dos espaços públicos. Letra A. A quem ela propõe essa reflexão? B. Ela se inclui nessa proposta de reflexão? Como é possível confirmar isso? 2. Releia este trecho. Entretanto, esse antepassado certamente não teria tido tempo suficiente para se deixar contaminar pela cultura do automóvel, considerando o rei das ruas. O que é a cultura do automóvel? A qual se refere o texto? Que cultura do automóvel é essa? Todo mundo quer ter um carro zero, né? Todo mundo quer trocar de carro todo ano, né? Enfim, será que isso faz parte dessa cultura? Então, vocês vão refletir aí com relação a esse trecho aqui do texto, tá? Este é o primeiro bloco de atividades. O segundo bloquinho, né? Segunda parte é aqui, nesse momento de leitura 2, tá? Atualmente, os problemas de trânsito têm despertado o interesse de diferentes especialistas que tentam encontrar soluções para a segurança das pessoas e para o impacto da poluição no meio ambiente. Leia este trecho, esse
esse texto que trata do assunto. Esse texto aí, meninos, ele é muito legal. Carona solidária, bom para o bolso e para o trânsito. Movimentos que incentivam o compartilhamento de veículos ganham adesão de empresas e estudantes. Sites ajudam interessados a se encontrarem. Então, aí vem explicando o que é essa carona solidária, né? Dá um exemplo aqui para vocês. Né, vamos supor que aqui no condomínio que eu viva, que eu more, né? Tem alguém que trabalha do lado do meu trabalho ou que estude lá na escola. Então, aí seria essa carona solidária. Uma semana eu dou carona para a pessoa, na outra semana a pessoa me dá carona. Essa é uma das modalidades da carona solidária. E aí, aqui no texto, quando vocês estiverem lendo, vocês vão entender mais aí com relação a essa carona solidária, para diminuir a quantidade de veículos no trânsito. Então, já viu que às vezes tem uma fila de carros e aí um carro tem uma pessoa, cada carro tem uma pessoa ou duas, né? Sendo que os carros, né, normalmente comportam aí 5 pessoas, né? 2 na frente, a maioria dos carros, né? 2 na frente e 3 atrás. Então, vocês vão falar sobre isso. Aí vem falando sobre economia, né? O que isso influencia aí no nosso bolso, tá? E aí aqui entram as questões de interpretação, tá? Deixa eu só localizar, só tem um jeito que coloca. Gente, eu sou péssima. Peraí. Pra encaixar isso daqui. Peraí. Agora foi. Então, vamos lá. A primeira parte dos exercícios é essa aqui, do escrevendo sobre o texto. Então, aqui são exercícios que vão trabalhar a interpretação textual desses textos aí que vocês leram, tá? E aí aqui segue, né, os exercícios sobre sobre o texto da carona solidária. Aqui novamente, eu só alinhar, gente, toda hora dá linha, não sei porquê. E aí que vem seguindo, né, do mesmo jeito dos exercícios que eu expliquei anteriormente. Todos aqui são relacionados à interpretação textual. E aí aqui, conversando com o texto, discutindo ideias, construindo valores, é aquele esquema que eu falei para vocês. Faremos durante a nossa live de literatura, tá? Quando nós formos corrigir, e aí nós faremos aí todos juntos, tá bom? Que é esse segundo texto. Qualquer dúvida, só vocês me procurarem, entrar em contato comigo, eu tô à disposição, tá? Mas eu acredito que vocês vão gostar muito desse texto aqui, tá, meninos? Deixa eu mudar aqui o slide. Ó, atividades aí para essa semana. Página 4 a 8 e página 9 a 14. Lembrando que tem vezes que vocês falam assim, estante de página e tal. Gente, os exercícios em si, eles não pegam todas essas páginas, porque eu coloco as páginas dos textos para vocês lerem, porque eles fazem parte, né, dos exercícios. Então, aí tá incluso exercício e textos, tá bom? Meninos, tudo de bom para vocês. Um beijo no coração de cada um e até a próxima aula.